Juan capítulo 5, verso 1 ao 5, estaremos estudando as pruebas do verdadeiro cristiano, vale? E que Deus esteja aí ministrando ao nosso coração. Primeira de Juan está no final da Bíblia, cerca de Apocalipse, vale? Capítulo 5, primeira de Juan, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que engendrou, ama também ao que é sido engendrado por ele. Em isto conhecemos que amamos a los hijos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Verso 3. Pois este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são gravosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence ao mundo, e esta é a vitória que ha vencido ao mundo, nossa fé. Então, se aí estamos nesta epístola de 1 de Juan, capítulo 5, verso 1 ao 5, e tem por tema as pruebas do verdadeiro cristiano, vale? Em sua epístola, o apóstolo Juan mostra a fé, o amor e a obediência, que estão em relação, existe uma relação entre si. A fé nos conduz a um relacionamento de amor com Deus. E esse amor nos leva a amar os cristianos uns aos outros. E também a obediência a seus mandamentos. Primeiro vamos ver esta prova da fé, vale? Porque fé, amor e obediência, segundo está escrito aí nesse termo. Primeiro, o que significa esse término bíblico? Fé. Fé é certeza, é segurança, é uma certeza inamovível de que aquilo que se espera, lo que se crê, é verdadeiro, é certo, é inquestionável. Então, por isso que em Hebreus 11, verso 1, habla, pois, a fé, a certeza de lo que se espera, a convicção de lo que não se vê. E ao contrário, podemos imaginar que a fé não tem que se entender. Tu não necessita entender o que Deus ha prometido, basta solamente crer, confiar. Então, se a fé se centra em Deus e em seu caráter, a fé se centra em la palavra de Deus, nas promessas de Deus e no próprio Deus. Então, se aqui está a base do que escutamos de Deus, as promessas de Deus, o que Deus falou para ti, através de sua palavra, através de sua mensagem, e isso vai sendo atesourado em seu coração. Então, se a base da fé se chama, então, Deus, conhecimento de Deus, o caráter de Deus, a fé para crer, a fé para conhecer a Deus, a fé para crescer em fé, a fé para vencer. Então, assim que o apóstolo Paulo falou, assim que pois, a fé, né? Aliás, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10, verso 17. O apóstolo Paulo revela isso, que devemos escutar da parte de Deus. Então, se aqui entra na coisa que estamos aí neste momento de angústia, momento de aflição. E hoje eu estava escutando um testemunho de um pastor que, no momento de angústia, no momento que ele estava ingressado na UCI, ele evitou um pouco de escutar as notícias, porque se nós outros encendemos a tela, só temos notícias negativas. Eu encendo a tela para saber os números, porque não cambia as notícias. Então, se tanto a fé como a incredulidade, o medo, vem das palavras que escutamos. É por isso que estamos aqui hoje, ministrando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo também mencionou o seguinte, que tudo que é bueno, amável, honesto, se tem boa fama,
Se há algo digno de alabança, em isto pensai. Então, se nossos pensamentos têm que ser postos no trono de graça, em Deus, no Deus Todo-Poderoso, pero la fé e la incredulidade, la fé e el medo surgem de la palavra. La fé como la incredulidade são frutos de las palavras que escuchamos. La persona crê em o que escuta. E isso me hace recordar aqueles espias que foram enviados à terra prometida, 12 espias, para estar espiando a terra, se a terra realmente era boa, se a terra realmente era aquilo que Deus tinha já falado. E foram ali 12 espias, um de cada tribo, príncipes, homens que eram elegidos, homens capazes. E chegando ali, isso está em número 13, 14, é uma leitura larga. Eles viram a terra realmente era aquilo que Deus estava falando, terra que emana leite e mel, pero eles se impressionaram com as muralhas, com os gigantes, com os filhos de Anak. É isso que relata Números 13, e o versículo 31 até o 14:2, falou assim: mas os varões que subiram com ele disseram: não poderemos subir contra aquele pueblo, porque és mais forte que nós outros. E hablaram mal entre os hijos de Israel, e a terra que havia reconhecido, dizendo: a terra por onde passamos para reconhecê-la é terra que traga seus moradores. E todo o pueblo que vimos em meio de ella são homens grandes, de grande estatura. Também vimos ali gigantes, hijos de Anak, raça de los gigantes, e éramos nós outros, a nosso parecer, como langostas, e assim lhes parecíamos a eles. Então toda a congregação gritou, dio vozes, e o povo chorou aquela noite, e se quejaram contra Moisés e contra Arão, todos os hijos de Israel. E lhes dijo toda a multitud: ojalá morriéramos em la terra do Egito, ou em este deserto, ojalá morriéramos. E o que ocorre, irmão, quando escutamos palavras negativas e começamos a se queixar, a murmurar contra Deus? Começamos, sabe o que? A dudar das promessas de Deus, a dudar da bendição do Senhor, a dudar de seu amor, de sua fidelidade. Então, no momento como esse, devemos estar editando o que estamos escutando. Eu, desgraçadamente, necessito estar escutando a notícia daqui, a notícia de meu país, para estar contrastando e orientando, aconselhando os irmãos que está passando por ansiedade, por crises, para poder estar reenfocando e direcionando para a palavra de Deus. Porque se Deus pudera, também não escutava nada. Eu escuto pouco. Eu escuto somente um telediário. E veio as notícias de nosso país para estar inteirado, para poder estar ajudando, para poder estar aí ministrando a los irmãos. Para se os irmãos podem, evita essas notícias de caos, porque a boa notícia não pode ser tragada por la boa notícia. A boa notícia é que Cristo venceu a morte. A boa notícia é que Deus é poderoso. A boa notícia é que Deus é fiel. A boa notícia é que tu és filho de Deus. A boa notícia é que Deus pode livrar, se Ele quer livrar. A boa notícia é que Deus é soberano. Tudo isso que estamos vendo está se cumprindo na palavra. Sabe o que é complicado? É que a igreja estava acostumada a viver de bonança, a viver de bendições, pero a Bíblia também há aflições. Jesus nos preparou, Jesus falou: no mundo, el mundo tendremos aflições. Por isso, então, ele falou: para que não desmaieis, não se quedais assim desta parte, porque ele venceu o mundo. Cristo venceu o mundo, e também aqueles que creem em Cristo também vencerá. Então, aqui está a clave da vitória, é crer naquele que venceu a morte, naquele que venceu, naquele que nos deu a vitória. Cristo Jesus é seu nome. Então, irmãos, aprenda isso. Tenéis que pensar como cristiano, tenéis que pensar com a fé, tenéis que ter a mirada
posta em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Devemos estar com nosso coração delante de Deus, nossa mente delante de Deus, nossos olhos postos em Cristo e nossa confiança em nosso Senhor. Pastor, pode nos dar um exemplo? O próprio Caleb, o próprio Josué, que prosseguiu, insistiu, perseverou em crer no Senhor. Pero um exemplo bíblico do Novo Testamento, eu posso citar Jairo. Jairo, ele era um chefe na sinagoga e sua filha estava moribunda, estava doente. E ele saiu, se prostrou aos pés de Jesus para pedir ajuda. E chegando ali, falou: Senhor, basta a minha casa, porque minha filha está moribunda. E Jesus foi tranquilamente com ele, caminhando o padre de la hija, Jairo, e Jesus para a casa de Jairo. Pero mientras estava caminhando, imagínate Jairo como estava caminhando com Jesus. Jesus ia a sua casa para estar sanando a hija. Pero mientras isso, veio uma mulher que estava padecendo um fluxo de sangue há 12 anos. Pero ela escutou na palavra, escutou que Jesus sanava, e isso engendrou fé em ela. E ela pensou o seguinte: se eu solamente tocar em seu vestido, me quedarei sana. Ela não queria charlar com Jesus, ela não queria que Jesus fosse a sua casa. A fé de ela que se tocara no vestido de Jesus, se quedaria sana. E ela, posto em prática sua fé, foi ao encontro de Jesus. É isso que devemos estar fazendo, ir ao encontro da palavra, ao encontro de Jesus. Não permitir que as circunstâncias venham nos golpear, venham estar quitando nossa fé. Ele foi até Jesus e tocou em seu vestido. E ocorreu que saiu poder, saiu virtude do Senhor e sanou aquela mulher. E já foi sanada ao instante que tocou ali no Jesus. Pero não era somente um toque qualquer, era um toque de fé. E Jesus percebeu isso e falou: quem me ha tocado? E Pedro perguntou assim: Senhor, todo te aperta, te oprime, te ahoga, e tu vem com essa charla que quem me tocou, quem me ha tocado? E Jesus falou: Pedro, alguém me tocou distinto, porque de mim saiu virtude, saiu poder. E a mulher não podia ocultar esse milagre e confessou todo ali, que ele tinha padecido há 12 anos, que tinha posto seu problema diante dos médicos, ha tomado as medicinas e nada tinha cambiado a história. Ao revés, tinha ido a pior, conforme o relato de Lucas. Pero ocorreu o seguinte, que mientras Jesus estava escutando esta mulher, sendo ali o psicólogo espiritual desta mulher, porque ele estava 12 anos sem poder falar, 12 anos sem poder tocar em nadie, 12 anos em sufragel, em seu confinamento. Nós outros estamos vivendo aí esses dias de confinamento, que não podemos sair, que não podemos fazer o que queremos. Esta mulher estava 12 anos no confinamento, sem poder sair, saiu para buscar ajuda, saiu para ter um encontro com o Senhor, e finalmente encontrou o Senhor, e cambiou sua história. E agora ele estava ali desahogando seu testemunho de 12 anos, Jesus pacientemente ajudando. Pero do outro lado da história estava Jairo. O Senhor, eu sei que esta mulher tem aí muita coisa para estar contando, pero tenho minha hija que necessita de ajuda. Pero mientras ele estava escutando o testemunho dessa mulher, eu imagino que a fé de Jairo estava em aumento também. Se Jesus sanou esta mulher, pode sanar minha hija. Pero aí vem a mala notícia, a notícia que vai quitando a fé. Ai, Luca, a notícia que vai aí traindo medo, traindo incredulidade. O que ocorreu é o seguinte: isso se encontra em Lucas capítulo 5. E ele, mientras Jesus estava falando, Jesus aún hablando, e ele lhe disse: hija, tu fé te ha salvado. Ve em paz e queda-te sana de tu açoite. Mientras ele aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga dizendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía,
dijo ao principal da sinagoga: não temas, crê solamente. Não temas, crê solamente. Mira, então, irmãos, às vezes vêm os experts, as pessoas que têm a última notícia, e a notícia não é favorável a ti. Jesus, com essa atenção, dijo no original que Jesus passa por arriba desta palavra, ou seja, entra no ouvido e sai pelo outro, porque Jesus sabe o que vai ocorrer mais adiante. E sabe o que ocorre? Jesus abre isso para Jairo: não temas, crê solamente. E as mesmas palavras de Jesus para Jairo era para nós outros hoje. Fanny, não temas, crê solamente. Marcela, não temas, crê solamente. Joana, não temas, crê solamente. Povo de Deus, não temas, crê solamente. E o que ocorreu é o seguinte: Jesus não permitiu que aqueles homens que traíam a mala notícia, a notícia de incredulidade, seguiram ele. Se tu tem um discurso de fracasso, um discurso pessimista, um discurso de incredulidade, tu não serás um discípulo de Cristo. Cristo não permitirá que camine contigo, que camine com ele, melhor dizendo. Ele permitiu que o Padre, Juan, Jacobo e Pedro lhe seguiram até a casa de Jairo. E já lo sabe a história, está ali no capítulo 5. Jesus entra, estavam ali chorando as pessoas, chorando seus mortos, porque a niña já estava morta de verdade. E Jesus habla que a niña não estava morta, mas duerme, porque para Jesus dá igual despertar uma pessoa que há 4 dias estava morta, como Lázaro, como esta niña que acabava de morrer. Então, se Jesus quitou as pessoas ali, porque eles saíram do llanto, do lamento para a risa e a burla, começaram a burlar ao Senhor, porque sabia que estava morta. As pessoas podem burlar sua fé, mas siga com fé. As pessoas podem não crer, mas siga com tua fé. É a prova de vossa fé. Siga crendo nesse Deus que é poderoso. Siga crendo nesse Deus que é fiel. Siga crendo nesse Deus que jamais mentiu e jamais te deixará solo. Ele prometeu estar com nós outros todos os dias, hasta a consumação do ciclo. O nome dele é Jesus de Nazaré. Glória seja dada ao nome do Senhor. A fé nos conduz a um relacionamento mais aperfeiçoado com Deus. Porque quando passamos por adversidade, recordamos que devemos orar. Mira, os templos estão cerrados, verdade? Pero agora eu posso estar na casa de Rafa, eu posso estar na casa de Fanny, na casa de Ângela, e na casa de minha própria casa estarmos aí. Claro que queremos um relacionamento pessoal, assim, de corpo, porque somos aí pessoas de tato, de contato, pessoas que lhe gusta estar saludando, abraçando, beijo, querendo ver cara a cara. Pero de momento não podemos aí desta forma, e a sorrir desta outra oportunidade de estarmos aí fazendo este relacionamento, nosso culto com esta videoconferência. Pero o que ocorre? O que passará depois disso? Será que estaremos oferecendo a Deus no mesmo culto? Aquele culto que estávamos estudando hoje, que não é mais aquele primeiro amor, não é mais aquele fogo, aquela paixão, aquela coisa toda, é um culto qualquer. Não, Deus não merece um culto qualquer. Ele está obrando a hora no meio de nós outros. Essa situação que estamos passando é somente uma sacudida para falar assim: eu quero falar contigo, eu quero falar com vosotros, para que vosotros entendais isso, que Ele está guiando e está obrando em meio dessa situação. Pessoas que estão agora com medo estão buscando a Deus. Pessoas que estavam desapercebidas, despistadas, agora estão vendo que a palavra do Senhor está se cumprindo. Nossa fé traz a vitória no mundo. Porque o que diz aqui a palavra do Senhor, que acabamos de ler em 1 de João, capítulo 5, porque todo aquele que é nascido de Deus, para nascer de Deus devemos escutar a palavra, para nascer de Deus devemos arrepender do nosso pecado, para nascer de Deus devemos reconhecer que somos pecadores e receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todo aquele que é nascido de Deus vence ao mundo. E o que é vencido o mundo? É a vitória do mundo, é nossa fé. Mira as perguntas. Quem pode vencer o mundo? Aqueles que são nascidos de Deus.
Com que podemos vencer ao mundo? Com nossa fé em Deus. Para quê? Para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém, irmãos? Então, se essa é a prova da fé, para a fé ser provada, devemos passar por circunstâncias desfavoráveis. Para a fé ser provada, necessitamos passar por adversidade. Para a fé ser provada, necessitamos passar por essa tempestade da vida. Estamos passando por essa tempestade da vida. Jairo passou por essa tempestade da vida. Tu está passando, pero nossa fé deve ir em aumento. Amém, amados irmãos? A prova do amor, vale? Aí, 1 de João, capítulo 4, versículo 20 e 21, abra assim. Nós outros lhe amamos a ele, quer dizer, amamos a Deus. Por quê? Ela pergunta por quê? Porque ele nos amou primeiro. Se algum disse, eu amo a Deus, bate assim o seu peito e habla, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, aborrece sua esposa, aborrece seu filho, aborrece seu marido, aborrece algum da família, aborrece o vizinho, seja o que fuera, dijo a palavra do Senhor, és mentiroso. Eu sou de Deus, pero ódio minha irmã. És mentiroso. Porque o amor de Deus não está em seu coração. Perdona seu irmão, perdona sua esposa, perdona seu marido, perdona sua hija, hijos, perdona seus padres. Nós só damos conta como nosso Padre nos ama quando nos convertemos em padre e madre. Aí entendemos aquelas correções, aquelas exortações, aquelas obediências que para nós era o fim, era o final do mundo. Mi mamá pesada demasiado, mi papá misericórdia. Agora somos semelhantes a nossos padres e aún pior às vezes a versão. Pero digo uma coisa, cuide de seu filho. Estávamos aí peleando para que o Estado não fora os donos de nossos filhos. Agora tu tem o privilégio de estar com seu filho 24 horas e não poder sair. Tenho que rogar com eles. Às vezes eu estou aqui em minha habitação de la resistência, tenho que deixar aqui minha habitação de la resistência para rogar ali com as ninhas. E às vezes eles me ganham, hein? Porque os filhos são melhores, são aperfeiçoados, têm mais sabedoria na tecnologia, essas coisas todas. Volvemos aqui ao tema. Então, se perdona. Se tu habla que ama a Deus e não perdona nada, algo está falhando. Tem algo aí que... E não é a parte de Deus. E não é a parte da palavra. A palavra de Deus é fiel. E Deus é fiel. Se tem alguma coisa que não está ajustando com a palavra, és tu. Tu tens que se calibrar com a palavra de Deus. Poner por obra a palavra de Deus. Então, se capítulo 4 de 1 João, verso 20 e o verso 21. Pois ele que não ama seu irmão, a quem ha visto, como pode amar a Deus a quem não ha visto? Irmão, seu irmão que está ali, tu que está saludando a ele, sua mamã, seu papá, sua esposa, seu esposo, tu vê todos os dias, conhece, não logra amar, como que tu vai amar a Deus que tu não pode ver? E nós outros temos este mandamento de Deus. Ele que ama a Deus, ama também a seu irmão. Ele que ama a Deus, ama também sua suegra. Ele que ama a Deus, ama também esse seu marido, seu cunhado. Não, pastor, meu cunhado é pesado demasiado. Se converte mais a Deus, que ele vai se tornando ligeira, vai se convertendo. Deus está utilizando a família para que tu puedas ser, sabe o quê? Aperfeiçoado no amor. Se guardares meus mandamentos, permanecereis em meu amor, assim como eu he guardado os mandamentos de meu Padre e permaneço em seu amor. Jesus estava falando para seus discípulos naquele discurso de despedida do capítulo 15, capítulo 14, capítulo 15, 16 de João, e esse especificamente é do capítulo 15, o verso 10. Jesus está falando, se vosotros poneis por obra mis mandamentos, vale? Se guardares meu mandamento, permanecereis em meu amor, assim como eu he guardado os mandamentos. Temos um exemplo que é Cristo. Cristo obedeceu o Padre, amou o Padre, pero também amou seus discípulos, ao ponto de dar sua vida em resgate
que nós outros éramos condenados, merecíamos a morte, merecíamos o inferno. Nós outros não temos nada de bueno de nós outros mesmos. Por isso que tu e eu devemos nos entregar 100% a Ele e pedir: Espírito Santo, ajuda-me em cada área de minha vida que não logro estar exercendo seu amor. Ajuda-me em meu temperamento, ajuda em meu caráter, ajuda-me a ter paciência. Calma. Paciência não é certificado de ser tonto, ok? Paciência para suportar as adversidades da vida. Sabedoria para poder dizer sim, para poder dizer não. Estão me entendendo as coisas ou não? Então, se pida a Deus graça, pida a Deus paciência, pida a Deus sabedoria e discernimento para poder atuar em cada situação, em cada área de nossa vida. E Jesus falou o seguinte: por que eu tenho que amar? Por que eu tenho que obedecer? Poderíamos estar aí respondendo nos porquês, pero uno eu quero te contestar. O próprio Senhor falou para seus discípulos e habla para nós outros. Em isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor los unos com os outros. Nós outros só seremos reconhecidos como discípulos de Cristo através do amor, através do perdão. Porque tu pode falar assim: não, eu sou cristiana há muito tempo, há anos, pero se tu não ama, não perdona, não dá frutos, tu estás equivocado, tu estás equivocada. Está me entendendo, irmãos? Isso serve para todos. Para os irmãos que aceitaram Jesus, hasta o pastor, os obispos, seja o que fuera. Nós outros devemos viver a fé cristiana. O amor é uma das claves. Então, a prova do verdadeiro cristiano, a prova da fé, a fé, certeza, convicção, segurança. A segunda prova, amor. Eu tenho que amar meu irmão que veio, para poder demonstrar que ama a Deus que não veio. E as pessoas vão reconhecer que sou discípulo de Cristo na vez que amo. Quem ama, perdona. Quem ama, suporta. Quem ama pode estar restaurando os laços familiares, os laços de amor, os vínculos de amor da família. Não permita que sua família venha a ser destroçada. Repreenda isso no nome de Jesus. Ame e seja amado no nome de Jesus. Pastor, eu não sou amado. Nós outros amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Tu tens a fonte, está em Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas verras, as palavrotas, pegar, não pegue a nave. Cuidado, hein? Marido, mulheres, não pegue a nave, hein? Cuidado com o telefone. 061, é 061? Cuidado. 016? 016. Esse é o número. Chame esse número, se a coisa está aí fatal, e que chegue aí para todos. Cuidado, tanto para homens como para mulheres, porque existem também mulheres que pegam seus esposos, pero isso é uma outra charla. Volvemos ao texto. Aleluia, glória a Deus. A prova da obediência, da fé, do amor e da obediência. Capítulo 2 de 1 de João. 1 de João, capítulo 2, versículo 3. Habla assim a palavra do Senhor. Estamos aí, em la epístola de João, capítulo 5, capítulo 4, agora capítulo 2, verso 3. O texto base é 1 de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Por aqui, para estarmos fazendo um encapé da prova da obediência. Capítulo 2 de 1 de João, verso 3, diz assim: em isto sabemos que nós outros lhe conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Esta palavra guardar é poner por obra. Esta palavra guardar é obedecer a palavra do Senhor. Incluso Jesus, quando vindo à terra, ele se hecho carne, habitou entre nós outros, sofreu as mesmas dificuldades, as mesmas experiências, passou hambre, teve sede, cansaço, foi traicionado e incluso aprendeu a obediência. Isso foi o livro de Hebreus, capítulo 5, verso 8, abre assim: a um que era hijo, com H maiúscula, a um que era hijo, por lo que padeceu, aprendeu a obediência. Porque Jesus hace parte da Trindade,
Padre, Hijo e Espírito Santo. Então sempre tem um acordo, uma harmonia ali. Agora ele estava agora sendo enviado. Para quê? Para nos resgatar das garras da morte. E porque o primeiro Adão foi desobediente, o segundo Adão, que é Cristo, necessitava ser obediente em tudo. E por la obediência de Cristo, obediência hasta a morte, e morte de cruz, tu e eu fomos restaurados, fomos resgatados para a glória de Deus el Padre. Então, se Cristo, quando habla de obediência, ele habla de sua experiência própria. Ele é um hijo obediente. Seamos obedientes como Cristo foi obediente. E me recorda, porque estamos aí na leitura diária, e passamos há pouco, e leído com Lasninha, Cláudia, nossa devocional por la manhã, o capítulo 28 de Deuteronômio. E é interessante ali, nos versículos de la obediência, las bendiciones de la obediência, e habla assim o autor sacro, o autor sagrado, Moisés. Acontecerá que se ouvire atentamente a voz do Senhor tu Deus, para guardar, poner por obra todos os mandamentos que eu te prescrevo hoje. Também o Senhor tu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bendições te alcançarão. Nós outros devemos estar obedecendo, porque depois o capítulo é largo, tem mais maldições do que bendições. Sabe por quê, irmão? Porque nossa natureza é uma natureza inclinada à desobediência. Uma bendição do Senhor pode estar apagando, vencendo, tragando a maldição mais grande do mundo. Alguém contratou o rei de Moabe, contratou o profeta Balaão para profetizar maldição contra o povo de Deus. E ele sacrificou, echou allí suas maldições, pero não poderia maldecir povo que é bendito. Se a bendição está em subida, se a graça de Deus está em subida, Satanás, o inferno, não poderá tocar em ti, porque quem toca em ti, toca em la niña de los ojos de Deus. Tu necessitas nascer de Deus, nascer do Espírito Santo, nascer da palavra. Tu necessitas ser hijo e hija de Deus, porque quando somos hijos, estamos bajo a promessa, a bendição, a proteção. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, pero a ti não chegará. E se chegar, será a permissão de Deus, porque Deus tem um plano, tem algo aí por detrás que tu não consegue ver, tu não logra ver. Aí com os olhos terrenais, uns olhos que são curtos, pero a mirada de Deus que vai de eternidade a eternidade, essa sim, essa que nós outros devemos mirar com a mirada de Deus. Permita que Deus, através de sua graça, através de sua bendição, através de sua soberania, esteja levando a ti, guiando a ti neste momento de complicações. E recordando, os mandamentos do Senhor não são gravosos, porque os benefícios práticos da obediência da lei de Deus contribuem para o nosso bem-estar, para a nossa satisfação, para a nossa paz, para o nosso eu interior, nosso homem interior. É uma realidade que uno nasce de novo, um novo amar de los creyentes, e a obediência à palavra de Deus. Outra verdade é o seguinte: é pôr em prática tudo isso que estamos escutando. Aqui sim, irmãos. Então, entendemos isso, que necessitamos crer em Cristo Jesus, necessitamos conhecer a Cristo Jesus, necessitamos amar a Cristo Jesus, necessitamos obedecer a Cristo Jesus, pero necessitamos também, sabe o que? Amar a meu irmão, a demonstrar que obedeço a palavra de Deus, ao perdonar a meu irmão, a sermos fiéis a Deus. Nossa profissão de fé, a fé cristiana, é falsa se nós outros hablamos uma coisa e vivemos outra. Minha crença, minha fé é verdadeira quando amo a Deus, creio em Deus, obedeço a Deus e amo a meu irmão. Se é meu irmão da igreja, se é meu irmão de carne, meu irmão biológico, se é meu vizinho, se essas pessoas que fuera, aquele que Deus põe em meu caminho, eu quero orar e adorar por essas pessoas que estão me perseguindo. Eu quero, Senhor, ser aperfeiçoado na fé.
E agora, para o término da palavra, irmãos, abra vossa Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 18, que vai de mano com o que estamos passando, as provas da fé do verdadeiro cristiano, as provas do verdadeiro cristiano, a prova da fé, a prova do amor, a prova da obediência. E aqui está, vivendo por la fé, o apóstolo Pablo, 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 7, habla assim: pero tenemos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência del poder seja de Deus. Irmãos, somos débiles, não somos nenhum super-homem, herói, não temos esta virtude. Você vê aí que um vírus está levando vidas, está acabando com tudo, ponendo terror, medo no mundo, na sociedade. Pero o que ocorre aqui é o seguinte: Paulo passa por adversidade e escreve isso através do Espírito Santo para nossa edificação, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados. Podemos passar por tribulação, pero não podemos nos quedar angustiados, porque a paz de Deus, o Espírito de Deus, vai nos sanando, vai nos edificando, vai nos dando sabedoria, vai nos trazendo, sabe o que? Convicção que aquele que foi fiel no passado é fiel agora e sempre seguirá sendo fiel. E diz aqui mais: em apuros, mas não desamparado, Deus está conosco hasta a consumação dos ciclos. E sigue falando aún mais: perseguidos, mas não desamparados, derribados, pero não destruídos, levando em meu corpo sempre, por todas as partes, a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Então, irmãos, a adversidade, as dificuldades, as provas que estamos passando é para a glória de Deus, para a bendição de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja edificado, para que nossa fé cresça em la adversidade. E siga a palavra do Senhor aqui: e levando meu corpo sempre em todas as partes da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós outros que vivamos sempre estamos entregados à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de maneira que a morte atua em nós outros, e em nós outros a vida. Pero tendo o mesmo espírito de fé, mais uma vez aí exaltação da fé, conforme a que está em Cristo, creí, por lo qual falei. Nós outros também creemos, por lo qual também hablamos, sabendo que ele que ressuscitou o Senhor Jesus, a nós outros também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vós outros, porque todas estas coisas padecemos por amor a vós outros, para que, abundando na graça por meio de muitos, a ação de graça sobreabunde para a glória de Deus. Portanto, não desmayamos, irmãos. Antes, aunque este homem exterior se vá desgastando, o interior, no obstante, se renova de dia em dia, porque esta leve tribulação que estamos passando, momentânea tribulação que estamos passando aí, por coronavírus, por confinamento, por tribulação, seja o que for, essa tribulação momentânea que estamos passando, produz em nós outros cada vez mais excelente e eterno peso de glória, não mirando nos outros as coisas que se veem, essas coisas que são passageiras, a coisa que está aí a nossos olhos, senão as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, pero as que não se veem são eternas. Miramos a Cristo, miramos a vitória de Cristo na cruz, miramos por la fé das vitórias que vêm através da palavra e das promessas de Deus. Não permita que essa situação momentânea venha impedir a ti de ver a glória do Senhor, de ver a ti como servo e serva de Deus, de ver o que Deus está fazendo por detrás da cortina aí momentânea. Creia, meu irmão, tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. Creia, meu irmão, que vamos sair dessa situação. Depende de sua fé,
de sua obediência, de su amor a Cristo, vamos sair melhores. Se tu não pões a fé, a obediência, o amor, tudo isso que estamos falando aqui, em primeiro lugar em sua vida, tu não se quedará melhor da situação que estamos passando, porque te digo, a situação que estamos passando não irá melhorar. São princípios de dolores. São princípios de dolores. Tudo está se cumprindo. O que vai a ser o seguinte: está volvendo a nossa redenção. Cristo está volvendo. Nossa redenção já está aí. As coisas estão se cumprindo. A palavra de Deus não volve vazia. Passará céus e terra, pero a palavra de Deus está se cumprindo. Ele falou que ia se cumprir. Pero se nós outros não tivermos a mirada posta em Cristo, a mente de Cristo, entendemos esses tempos, vamos hundir, vamos estar volvendo atrás. Pero, irmãos, sigam a fé e no amor a Deus, e na obediência à palavra do Senhor. Seu coração esteja sempre no trono de graça, e a graça de Deus seja sobre tu vida. Bendiga o Senhor sua vida. Oremos a Deus. Padre, nesta hora, Senhor, que tu palavra foi ministrada. Bendiga a vida de meus irmãos, onde esse mensagem chegar. Senhor, que as tribulações momentâneas, Senhor, que estamos passando nesse tempo presente, venga produzir em mim e em meus irmãos peso de glória. Senhor, que não vemos estar vendo o momento, a hora. O momento, se estivermos mirando, Senhor, a hora para a circunstância, vamos hundir nossa fé. Senhor, venga renovar nossa fé. Venga renovar nosso ânimo. Senhor, com tu presença, Senhor. Venga estar aí, Senhor, traindo, Senhor, vida e vida com abundância. Que nossa fé venha em aumento como a fé de Jairo, naquele momento crítico, Senhor. Ele pôde, Senhor, caminhar contigo e ver a ressurreição de Suninha. Senhor, que nossa fé seja como a fé de Josué e Caleb, Senhor. Que no momento que todos estavam, Senhor, em incredulidade, eles prosseguiram em crer no Senhor. Que nossa fé seja como a fé do apóstolo Paulo, que é um que passou por tribulações, passou por circunstâncias desfavoráveis. Ele prosseguiu crendo no Senhor e dijo: he combatido o bom combate, guardei-me fé. Que nossa fé seja como a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que não retrocedeu, mas seguiu adelante, hasta naquele momento dele falar: consumado és. Ajuda-nos, Senhor, em nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, em nosso amor. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, Senhor, de situação caótica, de caos. Bendiga a nossa vida, bendiga nossos irmãos, bendiga-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, o Padre, e as dulces consolações do Espírito Santo, seja com todos vosotros, desde agora e para sempre. A paz de Cristo para os irmãos. Amém e amém. Glória a Deus, glória, glória a Deus. Aleluia. Alabado seja tu nome. Aleluia. A paz de Cristo, irmãos. A paz de Cristo.